Feliz Sexta-feira 13! Oi, aqui é a Mari do Chá de Prosa e para comemorar a primeira Sexta-feira 13 de 2018, eu trouxe para vocês uma seleção de 5 capas da minha estante, que são as minhas capas de terror ou as minhas capas assustadoras favoritas. O primeiro dos livros que eu selecionei para mostrar hoje é Frankenstein, escrito pela Mary Shelley, publicado aqui no Brasil pela Dark Side. Foi um livro que eu já resenhei aqui pro canal e vou deixar o link da resenha aqui nos cards. Mas a capa desse livro foi uma capa que eu gostei muito. Ele remete um pouco a um livro de anatomia, a um livro antigo. Ele traz aqui atrás a foto da autora. E eu gosto muito do design desse livro. Eu gostei muito do trabalho editorial da Dark Side aqui. Tanto a capa quanto o interior do livro são maravilhosos e dão aquela vontade de você ter o livro na estante. Ele trabalha bastante com a cor vermelha, que eu acho que combinou assim bastante com a proposta do livro. E olha só, gente, as ilustrações que ele traz também são muito da hora. E eu não tinha como deixar de escolher esse livro para ser um dos 5 representantes de capas assustadoras e do miolo também um pouco assustador que eu tenho aqui na estante. É um livro queridíssimo e para você que gosta de terror, para você que tem uma coleção de livros de terror na sua casa, esse daqui é um título que vale muito a pena você ter na sua estante. Ele é um livro que dispensa apresentações, um livro escrito por uma mulher, Mary Shelley, um dos grandes nomes da literatura de horror, porque ela trouxe para o mundo Frankenstein, que é a história desse cientista muito louco que resolveu criar uma pessoa usando partes de corpo, e ele acaba criando um monstro que é o monstro de Frankenstein, que muita gente acha que chama Frankenstein, mas na verdade quem chama Frankenstein é o cientista. Eu sei que isso é tipo um daqueles fatos que vocês não aguentam mais ver na internet, mas tem muita gente que não ouviu, então a gente vai continuar falando porque é um fato interessante também de saber. É uma história muito massa, principalmente pra quem curte terror clássico. Eu gosto muito da narração da Mary Shelley, que é aquela narração mais antiga, com uma pegada um pouco mais clássica, que remete a gente aos tempos mais passados, a uma era assim que remete muito a Dark, a era vitoriana. Eu gosto bastante da narração dela, já foi resenhado, como eu disse, aqui pro canal. E se você quer saber mais detalhes da obra ou ver mais detalhes desse livro por dentro, eu vou deixar o link aqui pra vocês. O segundo livro que eu selecionei pra hoje também é um clássico da literatura de terror, um livro que eu acho que vocês não aguentam mais me ouvir falar, porque basicamente toda vez que eu vou falar de terror eu tenho que falar desse livro, porque ele foi um dos grandes livros, uma das grandes leituras da minha vida. Foi uma leitura que eu fiz depois de adulta, principalmente porque ele é um livro mais pesado mesmo, que foi O Exorcista. Eu sou louca por essa capa que eu tenho do Exorcista. Eu fiz questão de comprar o livro com essa capa, porque ele traz esses olhos vazios, esses olhos sem pupilas, sem nada, e eu acho que ficou uma pegada maravilhosa. Esse livro, enquanto eu tava lendo, eu deixava ele em cima da mesa, às vezes eu olhava pra ele e falava, cara, essa capa é muito foda, essa capa me assusta. O interior dele não é assim grandes coisas, ele traz uma foto do autor, William Peter Blatty, aqui dentro, mas ele é um livro de interior, assim, um livro normal, um livro de interior comum, sem grandes detalhes, não é como as grandes produções de interior de livro, de miolo, de capa da Dark Side, mas ele é um livro que merece um mérito, porque essa capa é muito da hora. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu gosto de capas simples e que remetem a alguma coisa que deixa a gente um pouco mais uau, assim, sabe? Um pouco mais assustado. E eu acho que essa capa cumpre muito bem o papel de ser uma capa de terror. Esse livro, logicamente, já foi resenhado no canal, já foi comentado em zilhões de vídeos. Eu vou deixar o link aqui pra quem quiser ver a minha resenha. Ele conta a história, como todo mundo já sabe, de uma garota que é possuída por demônios e de um padre que resolve tentar salvar essa garota. Eu acho que O Exorcista dispensa qualquer tipo de apresentação, mas eu faço questão de falar porque é sempre importante, vai que um público mais jovem ainda não conhece a história. Eu acho que vale sempre a pena ler. O vocabulário desse livro é nojentaço, ele é muito chulo e a ideia é justamente essa, porque que tipo de demônio vai usar palavras bonitinhas, não é mesmo? Então eu acho que o vocabulário cumpre muito papel. Eu gosto muito desse livro, como vocês já estão muito cansados de me ouvir dizer, e a capa dele é maravilhosa. O terceiro livro que eu trouxe pra hoje é um livro que ainda não apareceu no canal porque eu ainda não consegui pegar pra ler, mas é um livro que eu estou ansiosíssima pra ler, que tem uma capa maravilhosa. E além do mais, você pode escolher qual capa desse livro você quer. A Dark Side Books lançou uma coletânea de contos do H.P. Lovecraft, outro dos grandes
majestosos nomes do terror clássico, um cara que trabalha com monstros e criaturas diferentes. Eu achei essa capa maravilhosa e a Dark Side lançou, como eu disse, 2 capas diferentes. Você pode optar por essa capa aqui que eu tenho na minha coleção, ou você pode optar por essa segunda capa que eu vou colocar aqui do lado pra vocês, que também é muito bonita. Eu achei que essa capa aqui, ela tem um visual bem clássico, um visual de livros antigos, e ele parece tipo um baú. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas essa capa parece um baú muito da hora, que tá guardando, assim, grandes segredos. Ele traz aqui atrás a foto do autor, do H.P. Lovecraft, e eu espero resenhar logo esse livro pra vocês, pra poder contar mais sobre a vida do autor. Eu tava lendo um pouco sobre ele, e tem muita coisa sobre a vida dele que vale a pena falar. Ele também tem um interior bem trabalhado, que inclusive combina com o meu cabelo, o interior que é no estilo dos interiores de livro, dos miolos de livro que a Dark Side faz, que é uma coisa que, assim, sempre chama a nossa atenção e dá muita vontade de ter na estante. Esse aqui, em vez de trabalhar com vermelho, como trabalhou o Frankenstein, ele trabalha muito com o verde. Então, preto e verde é a pegada desse livro. E ele ficou maravilhoso, é um visual muito da hora e é um livro, assim, incrível pra você ter na estante e que tem essa capa que, assim, na minha opinião, é muito bonita. O quarto livro que eu tenho pra hoje não é um livro de terror, na verdade ele é um livro de YA, um livro pra adolescentes, mas que tem uma pegada um pouco assustadora de suspense, elementos de terror. E eu dei spoiler porque eu fico balançando o livro aqui e eu não consigo parar de mexer as minhas mãos quando eu tô falando. Esse livro é o Asylum, escrito pela Madeleine Hooks. Eu acho esse livro incrivelmente lindo porque ele trabalha com fotos antigas, fotos assustadoras. Ele tem uma pegada meio Orfanato da Senhorita Peregrine, não sei se vocês já leram o livro, mas ele trabalha muito com fotos antigas, inclusive a pegada dele era justamente utilizar fotos antigas na história. E o Asylum, ele segue esse esquema. Eu achei essa capa assustadora, muito da hora, faz o livro parecer muito mais assustador do que ele é na verdade. E o mais da hora desse livro é que no miolo a gente também vai encontrar fotos assustadoras, mesmo que em preto e branco. Essa edição que eu tenho é uma edição americana econômica, que não é muito bonita, mas mesmo assim ele tem todas as fotos aqui dentro, que dão toda a ambientação que a gente precisa para esse livro. E eu gosto bastante, inclusive a gente já até organizou um RPG, eu e minhas amigas, baseado no esquema de Asylum, que é uma coisa assim bem da hora de se trabalhar para quem gosta de RPG também. Principalmente pra quem gosta de criar o próprio universo e não de seguir universos já criados como Dungeons & Dragons e Tormenta e esse tipo de coisa. Então são várias fotos aqui dentro, inclusive fotos dos personagens, fotos do ambiente, mais dos ambientes, não tanto dos personagens como é o caso do Senhorita Peregrine. E ele conta a história de um garoto que vai pra uma escola preparatória fazer um curso durante as férias e ele fica hospedado em um prédio que era um antigo sanatório, um antigo Asylum, como é o nome do livro. E lá nesse prédio algumas coisas bem bizarras começam a acontecer com ele e com os 2 amigos que ele faz durante o curso. É um livro que vale a pena, ele é um livro bem mais levinho de ler, é um livro bem mais pro público mais jovem, mas ainda assim um livro muito da hora, e de uma série. Eu infelizmente só li o primeiro livro da série, mas eu tenho muita vontade de continuar lendo, porque eu quero saber o que ela pretendeu explorar, além dessa história que ela contou aqui. E o último dos livros que eu vou mostrar hoje, que também é o meu livro de terror mais lindo da estante, e se você acompanha o canal você já viu esse livro por aqui também. Eu tenho o livro da Barnes & Noble, da coletânea completa de contos e poemas do Edgar Allan Poe. Essa edição de livro é maravilhosa, ele é como se fosse uma bíblia de Edgar Allan Poe, uma bíblia do terror, super grandão, com essa capa em uma textura diferente. Ele é leather-bound, ele é uma capa mais com couro, assim, ele é, é maravilhoso. É um livro que eu era louca pra ter na minha estante e há uns anos o Submarino fez uma promoção muito louca desse livro e eu lembro que eu comprei ele por tipo 60 ou 70 reais, sendo que se eu fosse importar ele da Barnes & Noble ele ficava coisa de 150 reais, 200 reais. Então eu me dei muito bem nessa promoção do Submarino, queria ter aproveitado pra comprar mais dos livros dessa coleção da Barnes, mas eu ainda espero ter mais livros dessa coleção por aqui, porque eles são todos lindos. E alguns detalhes, além da capa maravilhosa do livro, é esse detalhe das páginas aqui em prateado que refletem toda a luz do universo e fazem a minha cara ficar toda escurecida, mas tudo bem. O interior dele também trabalhado em preto e vermelho, que são cores maravilhosas para livros de terror. E as páginas dele são numa textura que me remete muito à página de Bíblia,
Então o papel que foi usado nele não é o melhor dos papéis, não é assim um super trabalho editorial de miolo, mas eu imagino que pela capa dele, pelo visual, se eles fossem usar um papel mais caro, isso ia encarecer demais o livro, ia ser assim, bem complicado de ter. Então tudo bem, eu até perdoo o papel não ser tão bom, sendo que o resto da editoração desse livro tá muito da hora. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que os 5 livros que eu mostrei sejam livros que interessem a vocês de alguma forma. E aproveitem a sexta-feira 13, assistam um filme de terror, passem um tempo com os amigos bebendo na rua, se você for maior de idade, lógico. Se não, vê um filme de terror ou, sei lá, conta uma história de terror pra alguém. Obrigado por assistirem, continue acompanhando o Chá de Prosa, um beijo e tchau!